Estimada comunidade aqui dos Cidadãos do Infinito, do Instituto São Paulo Apóstolo, e todos aqueles que estão em sintonia conosco nesse momento, o Evangelho de hoje, toda a liturgia da palavra de hoje, é muito forte. E diz o trabalho, a missão, a função e a identidade do sacerdote. Todo mundo chama de padre, né? Todo mundo chama de padre, todo mundo chama de presbítero, todo mundo chama sacerdote, meio que está quase fora de uso. Mas é o termo muito bonito e diz a identidade da pessoa. O padre, pode chamar ele de reverendo, pode chamar o que quiser dele, mas ele é aquele que carrega o sagrado dote divino. Independentemente, o apóstolo Paulo diz que Deus colocou algo tão nobre, tão grande, em vaso de barro. Não é porque ele virou o jovem, foi instituído, ordenado e colocado para ser o pai das nações, padre, pai. Presbítero é o pastor. O sacerdote é o sagrado, ele contém dentro dele, antigamente, sempre quando as filhas casavam, a mamãe, papai ia e fazia o grande enxoval, mas se chamava o dote. E as filhas só tinham o direito da herança dos pais, o dote do casamento. A minha mãe também foi assim. Então as filhas não tinham direito de nada daquilo que a família possuía, mas ela recebia o dote. Então o padre, o sacerdote, ele recebe na ordenação, é colocado, Deus coloca dentro dele o sagrado. Ele mesmo. Todos nós temos e possuímos Deus em nós, em nosso coração. Todos nós temos. Aceitando ou não aceitando, querendo ou não querendo, acreditando, não, tanto faz. Se é ateu, é pagão, tanto faz. Mas o dote maior, principal, é o sacerdócio comum que existe entre nós. Esse é o primeiro degrau na vida da gente, na vida espiritual. Porém, determinadas pessoas acham que elas podem ir um pouco mais para frente, não para querer ser mais, não para querer aparecer, não para querer ter poder para isso, porque o sacerdote tem, de um certo modo, a caneta na mão. Ele pode dizer isso, quero aquilo. A Igreja Católica é totalmente hierárquica. Então, um vai obedecendo o outro. Porém, Cristo diz para mim hoje a identidade do sacerdote. Então, olha bem, ele, ao instituir o sacerdócio, ele diz como ele deve ser. E como vocês têm que olhar para mim, será que o padre Eleutério é mais ou menos idêntico àquilo que diz o Evangelho de hoje? Olha bem o que ele faz. Para poder celebrar a Eucaristia é o resumo de todo o trabalho diário. E esse resumo do trabalho diário é fazer o que Cristo fez. Ele fez enxergar, ele fez ouvir, ele fez falar, ele fez caminhar, ele fez a pessoa ficar de pé, toma tua cama, vai para casa, saúde. Ele fez tudo isso. E mais do que isso, quando o pessoal estava com fome,
ele repartiu o pão e deu até de comer. Vocês estão vendo? A partir de tudo isso, aí vem a Eucaristia. Depois de todo esse trabalho feito durante o dia, então agora nós vamos resumir tudo isso e vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus. E é por isso que Deus, normalmente na oração das oferendas, ele sempre apresenta para Deus tudo que temos na vida, tudo que nós fizemos durante a vida, para que isso tudo seja transformado. Então, hoje, a missão do Padre, a função do Padre, é fazer com que todo mundo possa ver, ouvir, falar, caminhar, comer e poder ficar de pé. Ali está preparado para ele poder, então, celebrar a Eucaristia. Fechem a porta. É que dá o reflexo no piso aí. Gente, hoje ao celebrar então a instituição da Eucaristia, o mandato do Senhor, tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazem isso em memória de mim. Então todos de sã consciência, sabem a importância disso. E sabem, lembra que Jesus disse, eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas. Eu só vim aperfeiçoar. E dar um rumo, dar um caminho. Quem mudou o dia, o calendário do descanso de sábado para domingo, não foi Jesus. Foram os romanos. Foi a história fez com que mudasse o dia. De tão nobre, de tão grande que era Jesus, o povo se deu conta, não, esse cara é o divisor de águas. É o antes de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não pediu para ser rei. Escreveram na cruz o motivo da morte dele, rei dos judeus. Ele não pediu nenhum mês para ele, não pediu nenhum dia para ele, deram o domingo para ele. Ele não pediu. O ser humano reconheceu que ele é o Senhor do domingo, do sábado, Senhor de tudo e de todos. Então vamos dar para ele um dia, não por ano, um dia especial para ele, o domingo, dia do Senhor. Todo mundo reconhece isso. Por isso que todo mundo descansa no domingo. Mas o descanso correto é estar aonde ele está. Não fazer do domingo horas e horas a mais para dormir. Horas e horas a mais para viajar, descansar. Não é isso. O maior e o melhor descanso é estar com ele. Ele é o Senhor do domingo. Ele é o Senhor de tudo. É Ele que nos dá o descanso. Lembre-se que Ele diz assim, o meu fardo é suave, é leve. Ele não é pesado. O fardo pesado é os homens que dão para os seres humanos, entre eles, entre si, um fardo que é pesado. Mas lembra que Jesus disse, eles nem sequer mexem com o dedo. Vocês venham comigo, vêm para o descanso. Então, ao domingo, o dia do Senhor, é estar com Ele. Ali que vem o descanso. Mas também Ele me diz o seguinte,
de que a perfeição e a santidade do ser humano, ela acontece de uma maneira muito simples. Primeiro, aceitar, querer. Então, buscar, querer, aceitar, se deixar conduzir pela vontade divina. Vocês vão ver que no final da celebração, nós vamos desnudar o altar. Lembre que na via sacra, Jesus foi despido de suas vestes. E ainda fizeram o sorteio para ver de quem ficava as vestes. E amanhã, é claro, toda a celebração da manhã, o único dia do ano que não tem missa, não tem a celebração eucarística, porém, o ser humano precisa do alimento. Então a Eucaristia pode ser distribuída, mas não terá a celebração, o sacramento. É o dia que Deus se recolheu. Como que tivesse se recolhido. Toda essa simbologia a partir disso. E é claro que no sábado aí nasce o Círio Pascal. Toda a cerimônia, etc. E aí começa o tempo bonito, o tempo pascal, maravilhoso. Então que nós, através das nossas vias sacras, de hoje, já da outra semana, até no próximo domingo, 8 dias depois da Páscoa, que é o domingo da misericórdia, instituído pelo São João Paulo II, saudoso. Vocês estão vendo como nasce um santo? Vocês estão vendo como nasce um santo? O santo é aquele que ninguém enxerga nada, ninguém percebe nada e ele vê, não, mas isso é importante. Lembra, ele viu o domingo depois da Páscoa, é da misericórdia. Vocês estão vendo que ele viu que faltava ainda um mistério, o mistério da luz. Vocês estão vendo como ele fez? Bonito. Ele do nada, ele salta fora. A gente vê que ele é pessoa, como diz o apóstolo Paulo, vive neste mundo, mas o mundo dele não é aqui, ele já está no céu. Ele já convive com Deus. A vida dele é com Deus, em Deus e por Deus. Então ele percebe do nada aquilo que todo mundo viu, todo mundo sabia que existia um domingo depois da Páscoa, todo mundo sabia. Mas não ficou bonito? Não é bonito, a gente vê o significado, a importância. Ah, está certo, está bem certo. Mas se vocês olham todo o itinerário da vida dele, vocês estão vendo como ele vinha trabalhando. Isso é uma coisa, é só uma questão de tempo, saltava para fora para ele as coisas. Não era alguém que dizia para ele, vamos fazer isso aqui. Não, a gente vê que não é uma teoria, a gente vê que é uma prática religiosa. Que Deus nos conceda essa graça, essa alegria, de a gente sempre avançar e ver que a cruz não é um castigo. Para nós a cruz é sinal de vida, sinal de ressurreição. É o antes da cruz e depois da cruz. No momento da nossa conversão, a gente assume e aceita aquilo que somos e aquilo que Deus vai nos oferecendo.